Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem seus próprios sketchbooks. Sim, eu faço os meus próprios sketchbooks, eu nunca comprei um sketchbook, eu tenho um apenas que eu ganhei. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer o de vocês também. Pra quem não sabe, além de artista, eu sou encadernadora e eu tenho uma loja de sketchbooks artesanais feitos sob encomenda e sob medida para artistas. Então, se você quiser encomendar o seu, é só me chamar no direct lá do meu Instagram, @cultivecriatividade. Agora vamos aos materiais. Você vai precisar de uma base de corte, um agulhão, mas se você não tiver, tudo bem, você pode usar a agulha de um compasso mesmo, ela vai ter a mesma funcionalidade. Você também vai precisar de linha e agulha. Eu gosto de usar uma agulha mais grossa, não uso agulhas curvas. E a linha que eu uso é a linha de pesponto, que é uma linha bem grossa também. Fitas e elásticos para o acabamento. Um estilete largo. O papel que a gente vai usar também para fazer o miolo. Vamos precisar de revestimento ou percalux ou contact. E vamos precisar de papel paraná para fazer as capas. A primeira coisa que a gente vai fazer é a dobragem dos papéis, tá bom? Então, a gente vai fazer um caderno no tamanho A6. E para fazer o tamanho A6, a gente tem que cortar a 4 ao meio. Então, a gente vai dobrar a primeira folha e aí a gente vai cortar. A gente vai precisar de uma régua de metal também para cortar, tá bom? A gente pega o estilete e vai passando ele várias vezes até cortar tudo, tá bom? Não importa quantas vezes você tem que passar, passa o estilete várias vezes bem devagar para você não se machucar e o papel não ficar cheio de rebarba, tá bom? Depois de cortado, a gente vai dobrar esses papéis um a um e depois que eles estiverem todos dobrados, a gente vai juntá-los em bloquinhos de 5 cada um. Agora que a gente já tem todos os nossos bloquinhos dobrados, a gente vai começar a fazer toda a furação desses bloquinhos para a gente poder fazer depois a nossa costura. E para fazer a furação a gente vai precisar do nosso agulhão ou então do compasso que eu falei no começo, que ele vai funcionar do mesmo jeitinho, tá bom? Eu sempre indico que vocês coloquem um pano para proteger a base de corte de vocês, porque quando a gente fura com o agulhão, às vezes ele pode fazer um furo na base de corte e isso vai estragar a base de corte de vocês. Então coloque um pano se você não tiver aquele suporte para fazer a furação dos cadernos, tá bom? Esse papel que eu tô usando é como se fosse um gabarito, tá bom? Para eu não errar nos furos. E ele tem 1,5 cm de distância entre cada um dos furos, tá bom? E vocês podem fazer ele aí medindo com a régua. E ele ajuda muito a você colocar os furos bem certinhos para não ficar muito, não dar muito erro na hora de você fazer a costura. E assim ficou o nosso miolo já todo furadinho, tá vendo? Os furos ficam bem certinhos e a gente vai conseguir ter uma costura bem melhor com esses furos. Agora a gente vai começar a fazer a costura, e a costura eu digo ser uma das partes mais complicadas e mais chatinhas, mas é muito importante a gente saber fazer uma boa costura. Para fazer a medida, a gente vai contar ali quantos bloquinhos a gente tem 4 ali no caso, e a gente vai medir o tamanho da linha ali nesses bloquinhos, e a gente vai medir 4 vezes esse mesmo tamanho, tá? Um para cada bloquinho, e meio, mais ou menos a metade ali, para caso a gente tenha algum probleminha ali, o casalinho estoure, a gente tenha que reamarrar, né, a linha de novo. Então, eu sempre coloco mais metade da medida de um bloquinho. A gente vai passar essa linha dentro da agulha e a gente não vai juntar ela 2 vezes, a gente vai passar a agulha por dentro da linha, tá bom? E assim a linha vai prender ali em cima e a gente vai ter um desperdício menor de linha também. Desse jeito assim. Aí é só você puxar a agulha e a linha ela vai entrar dentro da própria linha. Beleza? Amarrou a linha e agora a gente vai começar a costura. Deixa os seus bloquinhos bem organizadinhos, tá bom? Aí você vai puxando os bloquinhos conforme você vai fazendo a costura. Então você puxa o primeiro, aí depois você terminar a primeira costura, aí você puxa o próximo. A gente sempre começa a costura de fora pra dentro, tá bom? Então a gente enfia a nossa agulha ali de fora pra dentro e a gente vai passar essa linha aí por todo o primeiro bloquinho. E a gente tem que deixar um pouquinho de linha pra fora
pra gente poder fazer a primeira amarração. E a gente pode prender com uma fita, tá bom? Agora a gente só vai passar a linha normal por todos os furos por dentro, aí depois a gente vai de fora pra dentro, de dentro pra fora, de fora pra dentro, de dentro pra fora, até ela sair no último furo. Agora que a gente saiu no último furo, a gente vai puxar o nosso próximo bloquinho. E aí essa parte já fica um pouco mais elaborada, digamos assim, a costura, né? Porque o que vai acontecer? A gente vai puxar esse bloquinho, a gente vai começar a costura de novo, de fora pra dentro, só que a gente vai voltar a costura no bloquinho de baixo, que a gente já fez a costura, pra ele ficar bem certinho. Então, a gente vai passar a linha aí por dentro. Aí você puxa tudo, tensiona bem a linha pra não ficar frouxo, tá bom? Aí você passa ela de dentro pra fora de novo. E agora a gente vai voltar no outro bloquinho que a gente fez. Então a gente volta no furo do bloquinho de baixo. Tá vendo? Puxa a linha toda, tensiona bem pra ficar bem presinho. E depois a gente vai passar a linha de novo, de dentro pra fora. E ela vai sair lá em cima. E aí a gente vai continuar fazendo esse mesmo processo em todos os bloquinhos, tá bom? Agora que a gente saiu no último buraco, a gente vai tensionar bem e a gente vai lá voltar lá naquela linha que a gente prendeu. Vamos tirar essa fita, puxar a linha e a gente vai fazer a nossa primeira amarração. Então é só você tira com bastante cuidado, tá bom? Pra não rasgar o papel. E aí a gente vai amarrar a linha normal nessa linha maior aí, tá bom? Faz um nozinho, dá um nozinho, dois nozinhos, pra ficar bem presinho e não soltar. Tensiona bem. E aí a gente vai voltar a costura da mesma maneira, tá bom? Prontinho, galera, a gente já tem o nosso miolo aí praticamente pronto. A gente só vai ter que colar ali no lado, né, pra ele não ficar com os vãos entre os blocos. É legal a gente deixar também ele algumas horas, né, numa prensa pra ele ficar bem certinho. E você pode também dar umas batidinhas pra ele ir já se assentando. E a gente tá pronto o miolo. Tem o miolo pronto. Pra colar os nossos miolos, eu vou usar essa cola aí, que é a goma arábica, tá bom? Ela é uma cola específica para papéis. Eu vou usar um pincel também para me auxiliar aí. E eu não tô usando a minha prensa porque nem todo mundo tem prensa em casa, né, gente? Então, eu aconselho que vocês façam isso com alguns livros pesados, do mesmo jeito que eu fiz ali. Coloca vários livros em cima do miolo e você vai passando a cola aí na lombada para colar tudo e ficar bem firmezinho. Agora que a gente já tem os nossos miolos colados, prontinhos, a gente vai fazer todo o refilo para ter todos os cantinhos bem retinhos, né? Não ficar aqueles papéis, parece que não tá reto, sabe? Então a gente vai fazer esse refilo. Eu vou fazer manualmente porque eu não tenho guilhotina aqui em casa, no meu ateliê. Mas se você é iniciante, assim, não tem muita experiência em mexer com estilete, régua, fazer cortes, eu recomendo que você não faça refilo, tá bom? Porque você pode se cortar um pouco perigoso e ele requer um pouco mais de habilidade com estilete e régua, tá bom? Então eu recomendo que você não faça se você não tá acostumado a mexer com estilete. Para quem já tá acostumado a fazer, eu recomendo que você quebre sempre a pontinha do seu estilete, tá bom? Sempre quebra a primeira ponta, assim, dá pra fazer isso, tá bom? Não se ficar cega a ponta, você pode quebrar aquela ponta. Tem gente que não sabe disso, por incrível que pareça. Então quebra a ponta ali pra ficar com o fio do estilete bem afiado mesmo. Porque essa parte ela é bem delicadinha mesmo. Então quebra a primeira ponta pra você ter o fio do estilete bem afiado.
Outra coisa importante, se você não tem esse estilete grosso também, esse estilete maior, esse estilete que é de lâmina larga, né? Eu também não recomendo muito que você refile, porque o resultado fica péssimo com aqueles estiletes menores, né? Então eu recomendo que você use o estilete largo. Para fazer o refilo, a gente só vai precisar de régua e estilete mesmo. E eu recomendo que você tire ali cerca de 1 milímetro a 5 milímetros das bordas, né, para não perder também tanto papel, né, porque esse papel aí vai pro lixo. Tem gente, no caso, eu reciclo todo esse papel para fazer mais papel, mas tem gente que joga fora, então tira ali de 1 milímetro a 5 milímetros no máximo. E o processo de refilo é esse mesmo, tá bom? Você vai passar ali o estilete várias vezes, quantas vezes for necessário, e ele fica bem retinho assim, tá vendo? Parece que foi passado numa guilhotina. Agora a gente vai fazer esse processo em todas as voltas do caderno, menos na parte que a gente colou, pelo amor de Deus. Depois que você acabar o refilo, dá uma limpadinha geral ali, que agora a gente vai começar a fazer as capas. Na verdade, a gente vai colar as guardas, né? Eu falei errado. A gente vai começar a colar as guardas no caderno. A guarda é o quê? Aquela primeira folha que vem ali no nosso sketchbook, aquela folha que une o miolo e a capa. Então, a gente vai colar a guarda agora. Como os nossos cadernos que a gente tá fazendo são no tamanho A6, a gente vai pegar uma folha, dividir ao meio e vai usar cada parte para colar em um lado do caderno. Cada uma vai ser uma guarda. E para fazer essa guarda é simples, a gente só vai colar, dobrar essa folha ao meio e a gente vai colar ela ali no caderno e tirar as sobras. Então é bem simples, a gente vai dobrar ao meio essas duas folhas, a gente vai pegar a cola, vai passar ali bem rente aonde tá perto da costura, sabe? Para não ficar também uma guarda muito colada assim na folha. E aí a gente vai vir com o estilete e vai tirar essas folhas, essas sobrinhas de folhas que ficaram. E a gente vai fazer a mesma coisa dos dois lados. E assim ficou os nossos dois miolos. Eu tô fazendo dois, tá? Porque um é de uma encomenda e o outro é o que a gente tá fazendo pro vídeo, que eu vou dar pro meu namorado de presente. Agora a gente vai fazer as capas. E para as capas a gente vai precisar de papel paraná, do revestimento de uma folha pra gente reforçar o revestimento. O revestimento pode ser um papel contact, percalux, ou até, se você preferir, um tecidinho, tá bom? Então fica a seu critério. Esse papel paraná, eu compro ele em placas, tá bom? Então ele vem em placas bem grandonas, mas se você não precisa comprar uma placa, você pode pegar a capa velha de um caderno, por exemplo, e usar da mesma maneira, vai funcionar da mesma maneira, tá bom? Só tira aquela folha, né, que vem grudada, né, no caso, quando esses cadernos personalizados, né, tipo, sei lá, um caderno da Hora de Aventura, dá pra você tirar aquela primeira folha, você arranca a guarda e depois você vai arrancar aquele papel, vai ficar esse papel aí, só esse papel duro aí, esse Paraná. Para fazer o tamanho das capas, a gente vai deixar 1 milímetro em cima e outro embaixo. E a gente vai vai deixar o tamanho, né? A largura dele vai ser a mesma do caderno, tá bom? Então a gente vai tirar esse excesso e vai fazer outra capa igualzinha a essa. E a gente também tem que fazer a parte da lombada, tá? E eu já vou mostrar pra vocês como é que é. Eu acho que eu tô me confundindo nos nomes, mas enfim, pra você medir, né, o ladinho do caderno, a gente vai medir aí quanto que deu. Pra mim, deu 1,5 cm e a gente vai medir aí, deu 1,5 cm não, deu 1 centímetro e a gente vai fazer essa medida aí, em cima e embaixo. E a gente vai cortar esse pedacinho aí pra fazer o ladinho do caderno. Prontinho, galera, agora a gente já tem um esqueletinho, né, da capa do nosso livro, do nosso sketchbook. E essa aqui vai ser o esqueletinho, né, vai ser a capa durinha, tá? Mas a gente ainda tem que colocar o revestimento, então vamos pro revestimento. Para fazer o revestimento, a gente vai precisar de uma folha, tá? Uma folha bem grandona. Normalmente eu uso uma A2 ou uma A3.
dependendo do tamanho. Pra fazer um tamanho A6 dá pra você usar uma A4 também, tá? Mas eu sempre compro no tamanho A2 porque já dá pra fazer vários cadernos e como eu pego várias encomendas, eu já compro no tamanho A2 que fica bem mais acessível pra mim. E aí a gente vai cortar essa folha, eu vou cortar ela no tamanho A4 porque ela tá enorme. Agora que a gente já cortou, a gente vai posicionar nossas capas aí, tá bom? Pra fazer isso, eu também vou recomendar pra vocês que vocês meçam 1,5 cm pra deixar, pra fazer a colagem, tá? Então deixa 1,5 cm em cima, embaixo, dos lados, pra gente poder fazer bem certinho a colagem do revestimento nessas capas. Porque assim a gente vai ter um acabamento bem melhor, vai ficar bem mais bonito. Pronto, amigos, já temos o nosso reforço do revestimento aí bem desenhadinho, bem certinho, tá bom? A gente vai conseguir encaixar as capas bem bonitinho, então é muito importante a gente fazer esse processo todo aí pra poder fazer o revestimento logo em seguida. Pro revestimento eu usei esse contact na cor Bordeaux, porque era o que meu namorado queria. E aí, depois que você colar, né, o contact no papel pra reforçar, é só você colar as capas normal com cola normal também. Agora a gente vai fazer o acabamento, né, desse revestimento da capa, o acabamento da capa, né, no caso. E pra fazer esse acabamento, normalmente, meu namorado chutou a highlight, desculpa, gente. Voltando, cortando esse pedaço. A gente vai precisar de um esquadro, mas se você não tiver esquadro, tudo bem também. A gente vai cortar ali no ângulo de mais ou menos 45 graus para ficar um triângulozinho bem certinho, tá bom? E a gente também vai dar 1 mm de distância entre a capa, né, aquela parte durinha da capa e o papelzinho pra gente também poder fazer um acabamento bem bonitinho. Então vamos lá, corta tudo, todos os triângulozinhos no ângulo de 45 graus, mais ou menos, tá? Não precisa ficar medindo lá com os esquadros. Depois de você cortar tudo, a gente vai passar uma cola ali nesse pedacinho que ficou, né, de papel por fora, e a gente vai colar ele pra dentro da capa. Então é bem simples, só passar a cola e colar. Aí você vai precisar fazer um pouquinho de pressão, porque às vezes a cola pode demorar um pouco, dependendo da cola que você tá usando. Eu recomendo que você use cola de secagem rápida, tá bom? Porque é bem mais fácil pra trabalhar, o processo é mais rápido também, né, no caso. Então, você pode usar colas de colagem rápida. Essa goma arábica, ela é muito boa, a colagem dela é super rápida, mas se você não tiver essa e também não encontrar pra comprar, você pode comprar aquela cola Cascolar, que ela é muito boa também. Agora nós já temos a nossa capa aí praticamente pronta. A única coisa que a gente vai fazer agora é alisar ela, tá bom? Esse negócio de alisar a capa, ficar alisando, pra o papel assentar mesmo no papel Paraná, tá? Naquela placa de Paraná. Porque às vezes o papel não assenta com tanta facilidade. Então, quando a gente fica alisando o papel em cima do Paraná, ele assenta mais rápido. Eu sempre passo um álcoolzinho pra tirar a cola e também eliminar bactérias, ainda mais agora que a gente tá no coronavírus, né? E a gente sempre vai mandando essas encomendas para as outras pessoas, então tô sempre passando álcool ali em cima e um monte de álcool e um monte de álcool. Mas você pode passar só um paninho mesmo, sempre passo um pano também pra alisar, porque assim eu não passo a gordura da minha mão pra cima do papel. E agora o que a gente vai fazer é colar o nosso miolo na capa, tá bom? E a gente faz isso por meio das guardas que a gente colou ali antes de começar a fazer a capa. Então é muito importante você colocar a guarda no seu caderno antes de colar o miolo com a capa pra ficar bem bonitinho, ficar bem acabadinho. Eu vou usar a mesma cola que eu usei no processo inteiro, a goma arábica, tá bom? Essa cola ela é específica para papel, então ela é muito boa para fazer encadernação. Mas você pode usar qualquer cola que você tiver aí, tá bom? E sempre use um pincelzinho também pra não sujar seu dedo e não fazer toda aquela melequeira que faz. Então, usa sempre um pincelzinho também, que é muito bom e ajuda bastante.
E pronto, gente, nosso caderno já tá praticamente pronto. A única coisa que a gente vai fazer depois de assentar ele bem direitinho ali, dando umas batidinhas, é colocar ele embaixo de um pezinho também. Pode ser uma pilha de livros, tá? Se você não tiver uma prensa. E a gente vai deixar ele lá por algumas horas ou até um dia pra ele ficar bem firme, tá bom? Nesse vídeo eu esqueci de colocar o elástico e a fita marcadora de páginas, tá? Mas se você quiser colocar, é só você fazer tudo isso antes de você colar o miolo nas capas, tá bom? Você pode fazer essa colagem usando cola quente ou super bonder, que não vai soltar de jeito nenhum. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês façam esse caderno também, porque deu um trabalhinho pra fazer esse vídeo. Mas se você tiver sem paciência também, você pode encomendar um caderno comigo na minha loja, @cultive-criatividade. E não se esqueça de me seguir lá no Instagram de arte também, que é o @beatrizprado.arte. Lá eu dou dicas diárias de arte também. Você pode estar me seguindo lá. Você pode também fazer outros modelos, vários modelos. Esse aí é um modelinho que eu fiz no formato retrato. E ele é feito com folha de 180 gramas. Ele é ideal para giz pastel, para pinturas em giz pastel. Também tem esse que é para aquarela, tem outro roxinho desse também que é ideal para aquarela. Então você pode fazer o sketchbook que você estiver precisando. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like se vocês tiverem gostado desse vídeo, de compartilhar com outros artistas para eles fazerem seus próprios sketchbooks também. E não se esquece de se inscrever. Tchau, gente. Muito obrigada.